Olá, mais uma vez aqui no canal Pedro Agostinho, de tudo pouco e muito mais. Hoje, no Vamos de Cové, vamos fazer aqui uma aula, uma videoaula, gravar uma videoaula sobre o tema Crise de 1929 e ascensão dos estados totalitários, os estados que nós conhecemos por nazifascismo, tá? Nazismo na Alemanha, fascismo italiano, também de certa forma espanhol e português, e de certa forma também o Japão, ok? Iniciando, vamos fazer aqui uma abordagem muito rápida, de forma geral, não entrar muito no mérito de algumas características que de repente pode faltar nessa videoaula, para que vocês tenham uma noção geral. Geralmente, nos Enem, nos vestibulares que abordam esse assunto, ele trabalha a questão da contextualização. Você aluno, você aluna, vestibulando, vestibulanda, presta atenção no contexto, você tem que ler. Primeiramente, você tem que entender a questão do neocolonialismo, né? Ou imperialismo, também é conhecido como neocolonialismo, ali a partir do meados do século XIX até o século XX em diante, nós já estamos no século XXI, ok? Então nós temos que ter um cuidado muito grande. Primeiramente, não podemos perder de vista que esse neocolonialismo, ele surge, né? Ele surge no sentido não programado como projeto, mas no sentido de interesse de nações metropolitanas europeias, naquele contexto que nós chamamos lá atrás de grandes navegações do século XVI, né? A expansão ultramarina, ok? O que estava por trás disso? Os países europeus, principalmente Portugal e Espanha, seguindo França, Inglaterra, Holanda, né? Explorando a região das Américas, de certa forma parte da Ásia Menor e também da África, ok? Então você tem que entender o seguinte, nesse momento do Estado moderno absolutista nós temos o quê? O mercantilismo, que tinha por necessidade o quê? Agregar valor, seja ouro, seja prata, seja qualquer outro tipo de riqueza das suas colônias, nessas regiões que eu acabei de citar. Tá? A partir do século XIX em diante, nós temos o quê? A independência dessas colônias, dessas nações, seja na América, seja na África também, seja também, de certa forma, como já disse, em pequena proporção na Ásia Menor. Ok? Então, o que nós temos que ter aqui? Esse imperialismo neocolonialismo. As nações metropolitanas europeias que colonizaram, no caso, essas regiões, agora começaram a perder o controle, porque há um movimento de independência dessas colônias, né, que vamos chamar de ex-colônias nesses territórios, seja americano, seja africano e seja, de certa forma, também parte da Ásia Menor. Ok? Então, o que nós temos que ter cuidado aqui? Ora, o que está por trás disso aqui agora? Bom, se os países tornarem independentes, essas nações não têm mais como intervir. Né? Lembra da relação Portugal e Brasil, do pacto colonial, que de certa forma, em grande proporção, tinha necessidade do Brasil, colônia, só comercializar com Portugal, embora não fosse assim tão só com Portugal. Há estudos também historiográficos que traz que mesmo nesse período o Brasil comercializava também com outras nações. Enfim, então esse pacto colonial se perde em relação ao Brasil, né? E também o controle das metrópoles em relação a essas colônias, ou suas ex-colônias. E agora eles vão intervir de outra maneira. Tem um filme muito interessante que eu quero deixar para vocês, chamado Patriota. Se eu não estiver equivocado, é dirigido pelo ator Mel Gibson e também protagonizado pelo próprio Mel Gibson. Assista esse filme que vocês vão entender melhor essa relação da metrópole inglesa em relação à sua colônia americana, que tem um momento que o representante do rei George, né, o rei na época inglês, da Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, ele coloca assim, esses colonos, depois que eles se tornarem independentes, nós vamos queremos ter a possibilidade de continuar comercializando com eles. Eles sabiam que iam perder suas colônias, né? No caso ali, as colônias americanas se tornarem independentes depois. O filme mostra bem essa questão. Então, o que eu quero dizer para vocês? O imperialismo, né, o colonialismo agora é uma nova forma de dominação, né, que nada mais significa que em busca do MMM, que eu sempre coloco, matéria-prima, né, mão de obra barata e mercado consumidor.
Não esqueçam disso, galera. MMM. Mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra barata, não necessariamente nessa ordem, ok? Então, como é que vai se dominar agora nesse momento que nós chamamos de imperialismo e neocolonialismo? Com intervenções de dominações ou dominação, né, econômica direta ou indiretamente. Não mais agora com intervenção militar, mas com, muitas vezes, esses impérios, seja europeus, e nesse caso agora inclui os Estados Unidos, tenta influenciar, politicamente falando, né, pessoas que falam, que defendem, de certa forma, a ideologia neoliberal, a ideologia liberalista, né, do mercado livre, etc e tal. Ok? Mas voltando para a questão da seção do totalitarismo, nós temos a crise de 1929, que depois do fim da Primeira Guerra Mundial, o que acontece? Os americanos vão aparecer como uma nova potência, porque os americanos não tiveram conflito no seu território. O conflito houve onde? Lá na Europa. Os americanos é um país que tinha capacidade tecnológica, vamos colocar assim, industrial, de tentar recuperar essas nações europeias do desastre no final da Primeira Guerra Mundial. Só que acontece que os americanos exportavam principalmente para onde? Para a Europa. Então há uma superprodução de produtos americanos. Só que a Europa, os países europeus que consumiam esses produtos, não podem comprar porque não tem lastro financeiro, não tem dinheiro, porque estão arrasados pela guerra. E essa superprodução, né, que de certa forma é comercializada na Bolsa de Valores, era comercializada na Bolsa de Valores nessa época, na Bolsa de Nova York, há um boom, né, a quebra da Bolsa. Ou seja, os americanos, os empresários produzem, mas não tem para onde vender. E se você produz, investe, não tem para onde vender, você vai à falência. E você comercializa essas ações na Bolsa de Valores. E aí é um boom, né, que a gente chama de crack da Bolsa de Nova York em 1929. Aí é a crise econômica sem precedente em toda a história. O que vai acontecer a partir daí? Vai fortalecer na Europa, vai fortalecer também em outros países da América a ascensão de alguns governos totalitários. No caso da Alemanha, Hitler a partir de 1934, onde ele assume de fato como dirigente da nação, né? Mussolini, nesse caso, não entra, né? O governo de Mussolini na Itália não tem relação direta com a crise de 29, porque é em 1922 que há aí que há a configuração, a contextualização da tomada do poder por Benito Mussolini, tá? Isso é bom deixar bem claro para vocês, tudo bem? A tomada pelo poder de Benito Mussolini na Itália não tem relação direta com a crise de 1929, se dá em 1922, ok? Mas depois se alinha ao nazismo de Hitler. Então, o que acontece a partir do momento que Hitler assume o poder? Vai acontecer que Hitler vai colocar em prática uma política que nós chamamos de, historiadores, de o espaço vital. O que foi o espaço vital? O espaço vital foi a tentativa, ou o argumento utilizado pelo Estado de Hitler, né, pelo governo de Hitler, de recuperar o espaço perdido no final da Primeira Guerra Mundial, onde eles foram penalizados, a Alemanha foi penalizada, onde está bem claro no Tratado de Versalhes, lá que vocês podem procurar aí no link, algum vídeo que fala sobre o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha é punida, né, ela é punida e ela perde territórios, ela é proibida de construir carros de combate, navios de guerra, enfim, várias imposições da Alemanha. Hitler canaliza a crise que a Alemanha está passando a partir desse momento, da década de 30 em diante, ao Tratado de Versalhes. Então ele coloca o espaço vital, ou seja, é vital para a Alemanha ocupar novamente esses espaços para que nós possamos sair da crise, segundo a fala de Hitler. Tá? E aí ele começa a ocupar a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia, ok? Em outro vídeo eu vou falar sobre essa questão, por que os europeus, a Inglaterra, a França, não fizeram nada naquele momento que Hitler ocupou a Hungria, a Polônia, a Tchecoslováquia, e ficaram caladinhos, quietinhos. Em outro vídeo eu vou abordar especificamente esse tema, ok? Então voltando para cá, a partir do momento que Hitler assume o poder, em 1934 em diante, começa a colocar em prática uma política de perseguição aos judeus, a comunistas, a homossexuais, a negros, a ciganos, porque ele diz que se não seria raça pura, em nome da raça ariana. Isso é importante verificar, que vocês não podem perder de vista. Tá? A tentativa de Hitler de criar uma raça pura, em detrimento do seu
que ele preconizava enquanto ideia, né? Não vamos discutir aqui que ideias são essas, mas principalmente abordando o quê? A questão da raça ariana, a superioridade alemã. Ok? Então vocês não podem perder de vista isso. A queda da Bolsa de Nova York, a crise de 1929 e a ascensão dos estados totalitários se dá nesse contexto, né? Onde algumas ideologias entendiam, neoliberais e também nacionalistas, que nós vamos chamar aqui de nazifascistas, entenderam que o Estado tinha que ser um Estado forte, ditatorial, para que pudesse sair da crise e colocasse em prática aquilo que pensava tanto Hitler como o próprio Mussolini, que o apoiava, né? E não podemos esquecer também que o Brasil de 1937 a 45 está alinhado a essa ideologia nazifascista, né? Do Estado, chamado Estado Novo, com Getúlio Vargas. Também é outro tema que a gente vai abordar futuramente, ok? Mais uma vez estamos juntos, obrigado pelo tempo de vocês de assistir esse vídeo. Deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que nós possamos fazer crescer o canal. Mais uma vez estamos juntos, abraço.